Você já percebeu que às vezes a vida parece um pêndulo? Ela fica de um lado para o outro, entre a ânsia de ter e o tédio de possuir, né? Às vezes a gente quer algo e a gente faz de tudo para aquilo, vira o mundo por causa daquilo, e aí depois de um tempo que a gente tem aquilo se torna entediante. Claro que não é tudo, mas boa parte das coisas na nossa vida, ela tá nesse pêndulo entre a ânsia de ter e o tédio de possuir, né? Isso significa que existe dentro da gente uma vontade, só que essa vontade não necessariamente ela sabe o que quer. E não necessariamente aquilo que ela quer a satisfaz. Essa vontade, ela pode ser vista de diversas formas, através das nossas necessidades, através da nossa motivação e através também do nosso desejo, né? A necessidade é aquilo que eu preciso, de alguma forma, para viver. Água, comida, dormir, entre outras coisas. Como o desejo já é algo que não necessariamente eu preciso para viver, porém eu crio uma imaginação, uma fantasia, uma idealização sobre algo e de que aquilo, de certa forma, é o que eu preciso, né? Então, eu desejo aquela pessoa específica. Eu desejo viajar para tal lugar específico. Não necessariamente eu preciso disso para viver, mas eu crio uma imaginação de que aquilo de fato é algo muito bom. O grande ponto é que o desejo, ele tem algumas armadilhas. A primeira coisa é que o desejo não é nem algo bom, nem algo ruim. Não existe essa distinção, tá? A questão é que o desejo ele segue um movimento próprio dele, né? Uma das coisas que o movimento do desejo faz na gente é a gente primeiro deseja algo e depois a gente conhece algo. Exemplo, a gente primeiro deseja uma pessoa e nem conhece a pessoa. Aí depois a gente vai conhecer a pessoa e a gente vai ver que a pessoa não era nem isso tudo ou às vezes era até melhor do que a gente imaginava. Mas geralmente é a primeira opção, né? A gente cria uma idealização daquela pessoa. Mas quando a gente vai ver, era uma pessoa igual a mim, igual a você. Então, o desejo, ele é uma coisa que nos move, né? Mas ao mesmo tempo que ele nos move, ele nos atormenta. Porque a gente não tem tanto poder assim sobre nossos desejos, sobre essa ânsia de ter as coisas. Isso é uma energia que é caótica dentro do ser humano, né? A pessoa que diz que consegue controlar o seu desejo, ela ainda não entendeu de fato o que é o desejo, né? Você consegue, de certa forma, controlar o seu ambiente. E aí, quando você controla o seu ambiente, você controla os estímulos que chegam até você e aí você consegue lidar melhor com o seu desejo. Porém, ao mesmo tempo que o desejo ele tem essas armadilhas, sem ele a gente não vive, porque ele também nos impulsiona para as coisas, né? Eu desejo me tornar um bom profissional. Eu desejo viver grandes aventuras. De certa forma, a gente precisa desse desejo para viver. Eu não posso extinguir o desejo da minha vida, porque a partir do momento que eu paro de desejar, eu paro de viver. A partir do momento que eu paro de ter insatisfações, é porque eu morri. Então, isso é uma grande lição que a gente precisa entender sobre essa ânsia de ter. A insatisfação, ela sempre fará parte da nossa vida em algum nível. Claro que eu posso diminuir muito as minhas insatisfações, eu posso conseguir muito realizar os meus desejos, mas saiba de uma coisa, a partir do momento que eu satisfaço um desejo meu, ele já não está mais satisfeito. Então, isso é uma lição importantíssima que você tem que entender sobre o desejo. Você ali quer aquele sorvete imenso, gostoso, e aí você prova aquele sorvete, você sente aquela satisfação e de repente já foi. Ficou uma insatisfação depois daquela experiência. E aí você às vezes faz o quê? Vai atrás de outro, atrás de outro. E aqui nasce, por exemplo, uma compulsão, né? Através da repetição do desejo, eu vou criando uma compulsão que vai fazer mal a mim, porque na verdade eu não sei lidar com essa falta, com essa angústia, com esse tédio. E aí a gente entra nesse grande ponto da segunda parte, que é o tédio de possuir. O tédio não é uma coisa ruim. Na verdade, o tédio ele tem muitos benefícios. Porque o que é o tédio? O tédio é quando o seu sistema nervoso ele para de ter novos estímulos. Ponto. Aí você sente um tédio. Para algumas pessoas, não ter estímulos é angustiante.
Por diversos motivos, por você estar muito acostumado com o ambiente acelerado, caótico, por você sempre precisar ter que resolver problema, por você vir de um contexto onde você teve que sobreviver e o tempo inteiro você teve que se tornar uma pessoa preocupada com tudo. Quando você tem aquela paz, quando você tem aquele silêncio, te entedia, porque você não sabe lidar com a falta de novos estímulos. Só que essa falta de novos estímulos o tempo inteiro é importante. De início você sente um tédio pesado, às vezes uma angústia, às vezes uma ansiedade, mas depois de um tempo que você suporta aquele tédio, ele começa a te mostrar coisas novas em relação a você, à sua vida, ao seu redor. Isso é fundamental porque o tédio ele nos leva, depois de um tempo, a um estado contemplativo. Então, para eu conseguir contemplar o que está aqui ao meu redor, eu tenho que parar, eu tenho que sentir um leve tédio para conseguir depois me conectar, contemplar, me concentrar, me aprofundar em algo. E é isso que falta hoje para os nossos tempos. A gente vive num tempo onde tudo é muito rápido, onde tudo é fragmentado e a nossa atenção ela não consegue se aprofundar, se concentrar e contemplar. E sem isso, a gente não consegue nos levar a novos níveis de consciência e a novos níveis de autoconhecimento. Por isso é importantíssimo a gente saber lidar com o tédio. Essa ânsia de ter e esse tédio de possuir, ele não necessariamente é um problema. Ele é um pêndulo natural da vida. Ele é um movimento natural da vida. Eu preciso ter a ânsia para ir atrás, mas eu preciso saber lidar com o tédio para me recolher, para contemplar, para me aprofundar, para ampliar. E aí vem novas ânsias. O problema é quando a gente não consegue viver sem ânsias. Aí tem pessoas que gostam dessa coisa de ter uma coisa, um desafio novo, né? Exemplo, os homens principalmente, né, que a gente chama de Dom Juanismo, né, que é essa busca desenfreada por conquistar novas pessoas, né? Aí ele conquista uma pessoa e aí depois de um tempo ele perde o prazer porque acabou a conquista, ele já conquistou. E aí o que é que o cérebro dele faz? Ele perde o interesse na pessoa que ele tem e ele cria interesse em uma pessoa que ele não tem. Só que isso é um movimento infinito. Por quê? Porque ele não está sabendo lidar com a falta desses estímulos, a falta dessa ânsia. Porque esse é o movimento natural da vida, a ânsia de ter e o tédio de possuir. Não significa que quando eu tenho o que eu quero, eu vou viver 100% da minha vida agora no tédio. Não. Mas, por exemplo, vai ter momentos às vezes que você vai estar com um namorado ou namorada e vocês não têm briga, vocês não têm desafios, vocês não estão precisando conquistar um ao outro. Nada, só tá ali aquele domingo à tarde, em silêncio. E aí você sente um tédio. O que é que você tem que fazer? Você tem que buscar uma coisa diferente para lidar com esse tédio? Não. Você só tem que observar esse tédio. Então, isso é fundamental, porque senão a gente não consegue, por exemplo, ficar em um relacionamento por muito tempo, seguir um objetivo por muito tempo. É igual, por exemplo, quando você começa um projeto novo, por exemplo, de academia. No início você às vezes está motivado, só que depois vem aquela rotina, e essa rotina pode trazer o tédio. Então, sem saber lidar com esse tédio, você vai viver o tempo inteiro indo para lá e para cá, indo para lá e para cá, e você nunca vai ter uma direção na sua vida. Então, aqui você já entendeu que viver nessa ânsia, viver dependendo desse desejo o tempo inteiro, alto e forte, vai te fazer ter grandes problemas. Você não vai conseguir ter uma direção. Você pode desenvolver diversas compulsões alimentar, de compra, entre outras, que eu não vou falar para que o YouTube aqui não derrube o vídeo. Mas você entende o que eu quero te dizer. Então, você tem que saber lidar com o que a gente chama, na psicanálise, a falta, né? O ser humano ele tem que saber lidar com a falta. O que é a falta? É a ideia de que em algum momento eu não vou conseguir satisfazer todas as minhas vontades. E tem pessoas que entram em diversos problemas na sua vida por isso. Não saber lidar com a falta. É aquilo que você pode fazer tudo. Você pode ter tudo, você pode comprar tudo, você pode ser
bilionário, você pode ser trilionário, o que quer que seja, você pode conseguir comprar o que você quiser, ter todas as pessoas que você quiser. Vai chegar um momento que você vai lhe deparar com a falta. Falta alguma coisa. Essa é a falta que a gente chama de falta estruturante. É essa falta que nos mantém se movendo. Porque a partir do momento que eu não sinto falta de nada, eu paro de me mover, eu paro de me reinventar, eu paro de criar inovações. As inovações da humanidade, elas vieram pela falta. Entende? Então assim, isso que eu quero te dizer não é querendo dizer o que é bom, o que é ruim, o que é melhor, o que é pior. São movimentos do ser humano. E se você não entende esses movimentos e não sabe lidar com cada um deles, você pode cair em problemas desnecessários. Então, como lidar, com essa ânsia? Como lidar com esse tédio? Como lidar com esses movimentos da vida? O primeiro ponto é o autoconhecimento. Sem o autoconhecimento, é como se você estivesse andando de olhos fechados. Você vai tropeçar em algum lugar. A gente já tropeça tendo autoconhecimento. A gente já se perde tendo autoconhecimento. E sem autoconhecimento é muito pior. Multiplica aí por muito. Então, o primeiro ponto é entender como é que funciona esse movimento em mim. Porque é diferente em mim e em você. Tem pessoas que têm uma tendência maior a ter facilidade a lidar com o tédio. Outras têm uma tendência maior a ter facilidade a lidar com seus desejos. Então você vai ter que entender como é que eu funciono no meio de tudo isso. O que desperta em mim esse desejo? Esse desejo é uma necessidade real? Porque esse é o grande ponto. A partir do momento que você tem um autoconhecimento, você vai entender dessas ânsias que você tem, o que é de fato a necessidade real. Às vezes a necessidade real não é você sair por aí conquistando várias pessoas, mas é você ter um relacionamento onde você se sinta bem nele, você se sinta conectado à pessoa com quem você está, você tenha uma conexão afetiva, você tenha paz, tranquilidade. Só que você está tão acostumado no desejo ilusório que você se perde da necessidade real. Esse que acontece muito no nosso tempo. A gente tem muitas ilusões. Ilusões de que o que você precisa é o que eu estou te oferecendo. E claro que aí entra o capitalismo, né? É sempre uma compra nova, é sempre um lugar novo, é sempre uma comida nova, é sempre uma experiência nova. Como se isso fosse te preencher, como se isso fosse a sua necessidade. Não é, são só experiências. Sua necessidade real é você quem sabe. E grande parte das vezes ela não vem com essas ânsias enormes. Ela vem de maneira sutil. Então você não precisa sufocar o seu desejo. Você não precisa reprimir o seu desejo, porque o desejo não é uma coisa ruim. O seu desejo te move. Mas lembre que ele também pode te atormentar. Ele pode te bagunçar e desestruturar a sua vida. E a partir do momento que você vira o mundo por algo, depois de um tempo aquilo já não faz mais sentido. Por quê? Porque a ânsia de ter e o tédio de possuir, ele está muito ligado a esses desejos ilusórios. Porque aquele desejo ilusório, ele traz uma satisfação imediata, só que ele não te preenche. Ele não é algo que de fato é uma necessidade real. Consegue me entender? Então, quando você busca suas necessidades reais, você não fica tendenciado a somente fazer algo que seja desejante. E você não fica com medo do tédio. E esse é um grande ponto assim, né? Como saber que eu estou fazendo a escolha certa? Eu consigo sentir tédio nesse lugar? Se eu consigo sentir tédio nesse lugar, é porque eu fiz a escolha certa. Eu não preciso da ânsia e do desejo para me manter nesse lugar. Porque eu sei porque eu estou aqui, eu sei para onde quero ir e eu sei em o que isso de fato me preenche.